inacabados. Agora eu tô mais pra tua. O anticristo vai se declarar como Deus. Parece um exagero até mesmo pra eles. Como sabemos em quem podemos confiar? Confia em Deus. O mundo está sofrendo e estamos à beira da insanidade em massa. O que acontece com o resto de nós? Não parece estranho que ainda seja tão fácil desacreditar, mesmo com o que a gente viu com nossos próprios olhos? Você conhece a série de filmes e livros que teve o nome aqui no Brasil de Deixados para Trás? Bom, se você não conhece, é bom nem pensar em ler e muito menos ver. Além de ser um filme com baixo orçamento, não chegou sequer aqui no Brasil a alcançar os cinemas quando foram lançados. E além de ferirem frontalmente as escrituras. Antes de continuar nosso papo, gostaria de pedir a todos vocês que ainda não se inscreveram no nosso canal, se inscrevam no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe as nossas mensagens, comentem à vontade e se você quiser que o YouTube te avise, é só tocar o sininho aí embaixo. Então eu vou falar um pouco dessa obra, que é mais um reflexo das doutrinas do cristianismo tradicional que fala de um arrebatamento secreto que haverá ainda na segunda vinda de Jesus. Bom, o primeiro livro, Deixados para Trás, foi lançado em 1995, escrito por Tim LaHaye e Jerry B. Jenkins. O filme, adaptado do livro, foi lançado no ano de 2000. Tanto o livro quanto o filme na época fizeram sucesso sim, lá nos Estados Unidos, de vendas e de bilheteria. Até hoje, estima-se que os livros e os filmes tenham faturado aí alguns milhões de dólares. A história se passa em um mundo onde o arrebatamento acontece, fazendo com que milhões de pessoas desapareçam da Terra, deixando para trás aqueles que não foram considerados dignos de serem levados para o céu. Então é um filme que promove as doutrinas do cristianismo tradicional, porque lá se crê em um arrebatamento, uma vinda de Jesus no futuro, seguida de grandes catástrofes e juízo final e o fim do mundo. É um filme, como eu disse, particularmente de gosto duvidoso e pobre se comparado a grandes produções de Hollywood. E a minha crítica em si é o conteúdo de Deixados para Trás. Aqui é claramente uma falsa alusão a passagens como Mateus capítulo 24, versículo 40 e 41, onde diz: então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Nesta passagem, irmão, Jesus está falando sobre as coisas que precederiam sua segunda vinda, quando foi perguntado pelos seus discípulos lá no versículo 3 de Mateus capítulo 24. Porque Jesus falou de algo que mexeu com os discípulos na época, que foi a derrubada do templo. Lá no versículo 2, como vocês podem observar aí. E derrubar o templo para eles, os israelitas, daqueles dias, significava a destruição do seu mundo. Esse é o contexto exato da segunda vinda de Jesus, biblicamente falando, como eu já disse. E lá no verso 37 ele diz: e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E no verso 40, o tema deste livro e filme Deixados para Trás, que estamos fazendo essa análise crítica, baseou o arrebatamento em cima desses versos, como vocês estão vendo. Estando dois no campo, estando dois moendo, um será levado e o outro será deixado. Então, na sequência do texto, Jesus compara sua vinda aos dias que antecederam o dilúvio. Como diz, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E a palavra levou nesse texto, ela é destacada, ela é muito clara. Por quê? Porque o que foi levado nos dias do dilúvio foram aqueles que rejeitaram o evangelho de Noé dado por Deus. Estes levados foram os mortos pelas águas do dilúvio, enquanto que os deixados, no caso do contexto, foi a família de Noé. Bom, esse é o contexto bíblico e não um contexto de uma obra de ficção. Quanto ao filme e o livro, eu entendo que não passa de ficção. Então, nesta área, só a crítica por se tratar de uma produção de menor investimento, conforme eu já falei.
E o livro, dizem que quem leu é melhor que o filme. Geralmente costuma ser. Porém, a crítica maior vai aos cristãos protestantes que enalteceram essa série ao longo dos anos, falando que dessa maneira que será o arrebatamento. Isso, irmãos, é uma prova de que eles realmente não entendem o contexto dos textos bíblicos, porque no contexto bíblico, os que foram deixados foram os que sobreviveram ao cerco do dia do juízo final, que aconteceu lá atrás, no ano 70, depois de Cristo, da primeira era cristã, quando as tropas romanas adentrou a cidade de Jerusalém, destruindo tudo ao seu redor e também derrubando o vosso templo, não sobrando pedra sobre pedra que não fosse derrubada, cumprindo o sinal dos sinais da segunda vinda de Jesus, descrita em Mateus capítulo 24, versículo 2. Bom, por enquanto é só. Espero que vocês tenham gostado. Graça e paz e até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 9 79 87 46 68. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida.